Bom dia, pessoal! Depois dessa semaninha nossa de descanso, voltamos à nossa rotina de estudos. Hoje a gente vai falar do tecido nervoso, que é o capítulo 15. Vamos acompanhar aí no livro e anotem as dúvidas para a gente poder tirar na nossa sala no Google Class. Bom, algumas características importantes a respeito do tecido nervoso são que ele deriva do ectoderma do embrião, que ele é amplamente distribuído pelo corpo e que ele processa informações que chegam por impulsos nervosos. Essa imagem que nós observamos aqui é uma imagem do tecido nervoso, onde a gente consegue ver vários neurônios, tá? Quando a gente fala de um tecido, a gente precisa conseguir identificar as suas células para que a gente consiga conhecer esse tecido. Então é isso que a gente vai ver. As células do tecido nervoso são os neurônios e as células da glia. Primeiro nós vamos falar dos neurônios, que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. A gente observa aqui uma ilustração de um neurônio e a gente observa também que esse neurônio é formado por três partes principais. Os dendritos, que são esses prolongamentos aqui, que partem dessa região central, que é o corpo celular, que é onde a gente observa o núcleo e onde estão as organelas, e esse prolongamento maior, que também se ramifica na extremidade, que é o axônio. Observa que esse axônio ele pode ser revestido por uma estrutura que é chamada de extrato mielínico ou bainha de mielina. Por sua vez, as células da glia são células que dão suporte e nutrição para os neurônios. Os neurônios eles podem ser classificados de duas maneiras. Primeiro, a gente vai ver os tipos de neurônios quanto à sua morfologia. Gente, todas essas imagens são as mesmas imagens que vocês têm no livro. Então, se vocês observarem que está muito pequenininho aqui as explicações, basta que vocês acompanhem no livro, que é a mesma coisa, ok? O primeiro é o neurônio multipolar. É aquele que a gente vê com mais frequência nas ilustrações, onde a gente vê o corpo celular, os dendritos partindo do corpo celular e um prolongamento de axônio. O neurônio seguinte é o neurônio bipolar. Então, a gente vê o corpo celular aqui no meio, parte um prolongamento que se ramifica nos dendritos e parte um outro prolongamento que é o axônio com as suas ramificações terminais. Temos também o neurônio unipolar. Ele tem apenas axônio, então ele tem apenas o prolongamento do axônio e ele não tem dendritos. E por último, o neurônio pseudo-unipolar. Observa o corpo celular aqui, parte um prolongamento e esse prolongamento se bifurca. Então, uma bifurcação dá origem aos dendritos, a outra bifurcação dá origem ao axônio. Esses neurônios também podem ser classificados quanto à sua função. Então, ele pode ser um neurônio sensitivo, que é aquele que recebe o estímulo. Ele pode ser um neurônio associativo, que é aquele neurônio que faz a ligação entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. E ele pode ser um neurônio motor, que é aquele neurônio que é o responsável por conduzir uma resposta a uma célula efetora, como, por exemplo, uma fibra muscular. Então, o estímulo ele é capturado pela célula receptora. Aqui, por exemplo, a gente está vendo das células epiteliais. Essa célula receptora transmite esse estímulo ao neurônio sensitivo, que converte esse estímulo em impulso nervoso. O neurônio sensitivo passa esse impulso para o neurônio associativo e o neurônio associativo envia para o neurônio motor, que vai conduzir esse estímulo como uma resposta que vai ser dada pela célula efetora. Assim como vimos os neurônios, precisamos ver os tipos de células da glia. Então, nós observamos aí
4 tipos de células da glia. A primeira, a micróglia, que é essa pequenininha que a gente observa aqui, ela está associada aos neurônios, né? Então ela tem vários prolongamentos, várias ramificações que são curtas, e a célula da micróglia, ela atua fagocitando os agentes estranhos que podem invadir o tecido nervoso, tá? Aqui nós vemos um astrócito, que é esse que está aqui em laranja, grandão, parecendo um sol, correto? Observem que ele também está associado aos neurônios. Esse astrócito, eles ligam os neurônios aos capilares sanguíneos. Então, as trocas, né, de moléculas entre os neurônios e o sangue é feita através dos astrócitos que vão conectar, que vão fazer essa ligação. Aqui em cima nós observamos o oligodendrócito. Observa que é esse grande aqui e ele está exatamente se ligando ao axônio, né, de 2 neurônios, formando o extrato mielínico. Observa que ele forma o extrato mielínico nos neurônios que estão situados no sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula espinhal. Por que é importante saber que são nos neurônios do sistema nervoso central? Porque nós também temos as células de Schwann, que também formam o extrato mielínico, só que formam o extrato mielínico dos neurônios que não estão no sistema nervoso central, ou seja, neurônios do sistema nervoso periférico, ok? Então, oligodendrócito forma o extrato mielínico dos neurônios do sistema nervoso central. Células de Schwann forma o extrato mielínico dos neurônios do sistema nervoso periférico. É importante saber essa diferença, ok? Precisamos falar a respeito de uma função muito importante, que é a formação e a transmissão do impulso nervoso. A gente caracteriza o impulso nervoso como uma onda elétrica que é capaz de percorrer a membrana do neurônio. Como é que isso acontece? Através da entrada e saída de íons, e essa entrada e saída de íons, ela é capaz de alterar a concentração elétrica, tanto intracelular quanto extracelular. Vamos observar essas ilustrações, que são as mesmas que vocês têm e podem acompanhar aí no livro. Aqui nós observamos o neurônio e aqui, nessa caixinha lateral, a gente está vendo um aumento da parte identificada do axônio, ok? Então, aqui a gente tem essa parte identificada pontilhada que a gente está vendo com um aumento aqui ao lado, tá? Outra coisa importante aqui, as partes que vocês estão observando em amarelo são as partes por onde o impulso nervoso está passando. Então, observa que no primeiro neurônio, a região que a gente está observando pontilhada ainda não tem a passagem do impulso nervoso. Na segunda imagem, o impulso nervoso está passando especificamente pela região onde a gente está observando. Veja que está em amarelo aqui dentro. E na terceira imagem, esse impulso nervoso já passou, ele já está mais aqui à frente, tá? Então, nós vamos entender cada um desses 3 momentos. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma situação que é chamada de potencial de repouso. Observa que o impulso nervoso não está neste trecho do axônio, ele está no comecinho ainda, não passou por aqui. Então, a gente chama de potencial de repouso. E a gente diz que a membrana desse neurônio está polarizada. Como é essa membrana polarizada? Significa que a carga elétrica do lado externo da membrana é positiva e a carga elétrica do lado interno da membrana é negativa, ok? Por isso nós estamos vendo aqui menos 70 milivolts, que é a concentração elétrica dentro do meio intracelular nesse neurônio.
Quando a gente observa aqui em detalhe, na caixinha ao lado, a gente consegue ver que aqui a gente tem a membrana plasmática e nós estamos vendo permeases, certo? Proteínas transmembrana que formam canais. Esse primeiro canal é o canal de sódio, esse segundo canal é o canal de potássio. Ambos estão fechados, então não está tendo nem entrada nem saída de íons, nem de íon sódio, nem de íon potássio. Isso significa que a membrana está polarizada. Quando a gente observa a segunda imagem, o impulso nervoso já chegou até a região onde nós estamos observando. Então, a gente diz que aquele potencial de repouso, que era anteriormente, passou para potencial de ação. E a membrana, ela vai se tornar despolarizada. Então, o que antes estava polarizado irá se despolarizar. Por que isso acontece? Quando o impulso nervoso atinge determinada parte da membrana, os canais de sódio se abrem, tá? Os canais de potássio permanecem fechados, mas os canais de sódio se abrem. Obviamente, quando esse canal de sódio se abre, o que vai acontecer? O sódio vai penetrar no neurônio. Quando o sódio penetra no neurônio, inverte-se a concentração elétrica inicial. Então, inicialmente era carga positiva fora e negativa dentro. Quando a membrana despolariza, graças à entrada de sódio, o lado externo fica negativo e o lado interno passa a positivo, ok? Então, nós vamos ter no lado interno mais 35 milivolts. O que era menos 70 sobe para mais 35 milivolts. Depois, observa na terceira imagem que esse impulso já passou pela região onde nós estamos observando. Então, vai ocorrer um processo que a gente chama de repolarização da membrana. Então, ela despolarizou anteriormente devido ao impulso elétrico e agora ela repolariza, ou seja, ela volta ao seu estado inicial, que era o estado de potencial de repouso. Isso vai acontecer porque os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem. Quando esses canais de potássio se abrem, o potássio sai e a saída do potássio repolariza a membrana. Volta a ficar positivo no lado externo e negativo no lado interno. Quando esse lado interno atinge novamente menos 70 milivolts, essa membrana já está novamente polarizada em potencial de repouso, ok? Aqui a gente tem algumas informações importantes. Observa primeiro aqui embaixo esse gráfico que mostra pra gente. Nesse eixo nós vemos aqui o potencial da membrana em milivolts e aqui embaixo a gente tem em relação ao tempo. Então, observa na curva em vermelho que quando a gente tem o potencial de ação, o que era negativo passa a positivo, a mais 35 milivolts. Depois que o impulso elétrico passou por aquela região, esse potencial de ação cai e ele retorna a menos 70 milivolts, tá? Nos neurônios onde há o extrato mielínico, a condução dos impulsos nervosos ocorre nas regiões que são chamadas de nós neurofibrosos. Observa aqui na imagem que a gente está vendo um neurônio e estamos vendo o extrato mielínico. Esse extrato mielínico, ele não envolve todo o axônio, ele deixa pequenos pedaços, pequenos trechos deixa eu ajeitar aqui, perdão. Ele deixa pequenos trechos entre uma parte do extrato mielínico e outra. Então, esses trechinhos onde não há o extrato mielínico são os trechos chamados de nós neurofibrosos. Então, quando você observa nessa setinha aqui
que o impulso nervoso se encontra aqui, nessa região de um nó neurofibroso, ele vai pular para o outro nó neurofibroso e para o outro nó neurofibroso e assim sucessivamente, como nós vemos aqui nas imagens abaixo. Isso significa que a condução é uma condução saltatória. Ela salta de um nó neurofibroso para outro nó neurofibroso. Essa condução saltatória é uma condução em grande velocidade. Por isso a gente diz que os neurônios que apresentam o extrato mielínico são neurônios que conduzem esse impulso elétrico mais rapidamente. Para a gente chegar no finalzinho, nós precisamos falar a respeito das sinapses. As sinapses, elas representam essa região de ligação, de conexão de um neurônio com o outro. O neurônio que se encontra antes da sinapse, nós chamamos de neurônio pré-sináptico, e o que está após a sinapse é um neurônio pós-sináptico. Nessas sinapses, ocorre a liberação de neurotransmissores, que são mensageiros químicos que ativam a despolarização da membrana. Então, um neurônio consegue transmitir para o outro o impulso elétrico graças à liberação desses neurotransmissores. Observa que aqui nós temos a representação do finalzinho do axônio, onde abre-se, né, essa parte um pouquinho mais dilatada, que é o botão sináptico, tá? Nesse botão sináptico é o local onde existem, se vocês observarem, pequenas vesículas, e no interior dessas vesículas existem os neurotransmissores. Por sua vez, no neurônio pós-sináptico, existe aqui na membrana vários receptores que vão fazer a ligação com esses neurotransmissores quando eles forem liberados. Então, como é que vai funcionar? Preste atenção. Quando o impulso nervoso chega até o botão sináptico, ele ativa a abertura dos canais de cálcio. Então, impulso nervoso chegou, ativou a abertura dos canais de cálcio. Estão representados por esses azuizinhos aqui na membrana. Quando esses canais de cálcio se abrem, obviamente, os íons cálcio penetram no botão sináptico. A entrada desses íons cálcio, o aumento da concentração, de cálcio, vai ativar a liberação desses neurotransmissores. Então, houve aqui dentro o aumento da concentração de cálcio. Esse aumento fez com que essas vesículas se fundissem à membrana do neurônio e liberassem esses neurotransmissores onde? Nessa fenda aqui, nesse espaço que é chamado de fenda sináptica. Esses neurotransmissores na fenda sináptica, eles vão se ligar aos receptores que se encontram no neurônio pós-sináptico. Então, houve a ligação com esses receptores. Uma vez que houve essa ligação, vai ocorrer a ativação dos canais de sódio. Quando esses canais de sódio se abrem, o sódio penetra e a penetração do sódio vai realizar a despolarização da membrana. Então, inicia-se assim o processo de despolarização, ou seja, formação do impulso que vai percorrer todo o axônio até todo o que vai ser capturado aqui, pelos dendritos, vai passar por todo o neurônio, chegando até ao próximo botão sináptico no axônio desse neurônio aqui. Ok, gente? Esses neurotransmissores, eles podem ter uma função excitatória ou inibitória. Na função excitatória, vai ocorrer o estímulo, do disparo do potencial de ação. Então, esse disparo do potencial de ação, ou seja, essa despolarização da membrana, será estimulada. Aqui nós temos como exemplo a epinefrina e a noradrenalina. Os neurônios
os neurotransmissores inibitórios, eles inibem essa despolarização, ou seja, eles inibem o disparo do potencial de ação. Exemplos que nós temos, a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, que é o que a gente chama de GABA, tá? E nós temos aqui um neurotransmissor diferenciado, que é a acetilcolina, que ela pode ter um comportamento excitatório, como é o que ocorre nas fibras musculares esqueléticas, e ela também pode ter um comportamento inibitório, como ocorre nas fibras musculares cardíacas. Por que tem essa diferença? Porque os receptores são diferentes. Então, dependendo do tipo de receptor ao qual essa acetilcolina se liga, o comportamento dela vai ser diferenciado. Gente, é isso. Era isso que a gente tinha para falar de tecido nervoso. Vocês vão ter mais orientações no nosso roteirozinho lá no Google Class. Lembrando que eu estou sempre disponível para vocês. A qualquer hora que vocês precisem, vocês podem me mandar um e-mail ou durante o nosso período de aula lá no Google Class para que vocês possam tirar as dúvidas, ok? Semana que vem a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus. Beijo no coração.